Olá, queridas e queridos educadores. Vamos agora para a nossa quarta videoaula e última, infelizmente. Hoje nós vamos estar trabalhando com a cereja do bolo. Vocês lembram que a Heloísa estava falando? Que é a apresentação artística que as crianças vão estar fazendo como o culminar de todo o projeto que foi desenvolvido. E como uma apresentação teatral não faz parte do dia a dia das crianças, eu trouxe para conversar com vocês os nossos queridos, a Silvana e o Cris, que são especialistas nessa área e vão estar podendo explicar um pouco, dar dicas práticas de como vocês podem ajudar as crianças a se preparar e a preparar para desenvolver esta cereja maravilhosa do Ecoviver. Prazer, podem cumprimentar as pessoas. Obrigado, Carmen. Olá, pessoal, tudo bem? A todos os professores, muito obrigado pelo convite, Carmen, equipe do Ecoviver. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que a gente possa hoje contribuir um pouquinho, com o nosso conhecimento, com as nossas vivências e que vai ser aí um bom bate-papo entre a gente. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, é muito bom poder fazer essa troca, super importante. Agradeço o convite mais uma vez e vamos lá, vamos trabalhar em conjunto. Eu é que agradeço, que eu tenho certeza absoluta que vocês têm coisas muito ricas e importantes para estar trazendo para os professores. E acho que a primeira coisa que seria importante vocês conversarem é que para preparar esse teatro, eles terão que escrever um roteiro que traga todo o conhecimento que eles armazenaram ao longo da jornada e que seja transformado, num texto que vai virar um teatro. Isso não é nem um pouco fácil. Então eu gostaria que vocês pudessem contribuir explicando para os professores como que vocês podem sensibilizar as crianças, ajudar a construir esse texto que é tão especial. Bom, acho que eu vou começar então, Carmen, falar um pouquinho dessa proposta de roteiro, Porque às vezes o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, Fala, e agora? Cheguei na sala, tenho que fazer uma esquete teatral. O que é que eu vou fazer? Por onde eu começo, Como que eu vou pensar num tema para ir começar a conversar com as crianças, Então, de princípio, a gente se sente meio perdido mesmo, E a gente costuma ter algumas metodologias para facilitar esse ensino-aprendizagem, De como que você chega numa sala, às vezes uma sala de 20, 30 alunos, até mais, Como que a gente vai trabalhar uma esquete teatral e como que vai chegar num roteiro, Então, a gente tem alguns passos, A Silvana pode ir contribuindo, que de princípio a gente tem que pensar num tema. Eu costumo falar assim de 4 fases. A primeira é como que a gente chega num tema, porque são muitas possibilidades, Então acho que o primeiro passo, após o aluno já vivenciou todo o livro do aluno, o professor já trabalhou um monte de atividades, eles já estão com um monte de bagagens ali servindo eles de conteúdo, e aí a partir das suas vivências e experiências no dia a dia, que aí o professor vai chegar e pensar num tema junto com eles. E aí como que a gente costuma fazer, A gente trabalha com uma separação de grupos, porque trabalhar com 30 alunos para falar o mesmo tema, você imagina 30 alunos, cada um dando um tema, e cada um fala uma vez, vai demorar um ano para a gente decidir um tema. Então a gente trabalha em pequenos grupos. Certo. Uma sala de 20 ou 25 alunos, se divide aí 4, 5 turmas, Para não ultrapassar ali 4 alunos, 5 já começa a dar trabalho, e aí eles que vão começar a primeira chuva de ideias. Então o professor vai fazendo um formato de contabilizar o tempo, Então, hoje nessa aula a gente tem 5 minutos para pensar em um monte de tema. Divide os grupos, eles pensam... Tipo uma chuva de ideias. Pronto, não tem certo, errado, acima, mas não. Fala, cada um dá uma ideia legal e tudo mais. Depois de 5 minutos, professor, bom, agora que vocês escreveram todas essas ideias aí, vão pensar em umas 3. Anula um monte, o que vocês acham que seria mais legal nesse coletivo que vocês estão? E aí eles vão decidindo, esse aqui é legal, não é esse. Depois que eles falam esses 3, aí dá mais 5 minutos. Agora tem que sair um, porque aí vocês vão ter que tomar decisões.
E nisso vai causando um monte de coisa naquele pequeno grupo, de pensar por que esse tema, por que nesse momento, por que desse tema na nossa realidade. E o professor, ele vai agindo o tempo todo como um mediador. Ele vai passando nesse grupo, ele vai dando dicas. Ah, mas por que vocês pensaram nesse tema? Será que ele tem a ver com a nossa realidade? Ele tem a ver com o bairro? Como que ele surgiu? Como vocês pensaram? Ela vai colocando ali, né? O professor vai dando estímulos para a reflexão. E aí, quando os grupos decidiram qual tema escolher, aí sim, falou, agora, gente, vamos colocar todos esses temas na lousa para a gente abrir para todo mundo. Aí cada grupo pode... Aí tem vários jeitos de fazer. Pode ser, cada grupo vai lá na frente, apresenta o tema, por que que escolheu, qual foi a ideia, quais são as possibilidades a partir daquele tema, porque isso é muito legal. Às vezes eu pensei num tema, porque isso vai para esse caminho, porque vai para esse, vai para esse. Então a gente já vai trabalhando um monte de coisas com os alunos. E aí o professor pode colocar tudo isso na lousa, né? Vamos falar que ele conseguiu separar uns 5 ou 6 grupos. E aí na lousa vão ter só 5 e 6 ideias. Quer dizer que em vez de você ter 30 ideias com um monte, baixou para 5. E aí é legal porque você começa a ter uma reflexão de cada um dos temas, para pensar junto, e aí vem a famosa democracia. Como é que a gente decide? Vota. Vota. É pronto, não tem o que fazer. O legal disso é a gente colocar o aluno como protagonista. Então, quem melhor do que eles para entender o que é bacana eles estarem representando algo que faz sentido para eles. Isso é muito legal porque a gente consegue, junto com o teatro, trazer essa sensibilidade do companheirismo mesmo. Eu tenho que concordar com outro tema, mesmo que não seja o meu tema, né? Então, quando você coloca isso trabalhado em pequenos grupos, aos poucos eles vão compreender que a ideia do outro também é legal. E isso é que o teatro abre dentro da escola. E quando o seu tema é escolhido, você vai encontrar muito mais engajamento dos alunos. Perfeito. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Este processo que vocês estão descrevendo é o mesmo processo que eles terão vivido para escolher o projeto da classe. Sim. Então, na verdade, eles vão estar revivendo para poder aprofundar um trabalho que já está semeado, vamos chamar assim. Muito legal. Não, e já tá, vamos falar assim, eles já vão estar treinados, né? Eu acho que essa é a palavra, eles já vão estar habilitados. E tem uma palavrinha no meio que eu acho que é super difícil de ser trabalhada, mas esse formato que a gente coloca de método, ele facilita, que é o ego. Como que eu desapego daquilo que foi a minha ideia? Eu que falei, eu que passei, eu tenho, a cabeça tá toda lá prontinha, mas aí não é a ideia de todo mundo. Então esse trabalho de ego, ele causa na gente um monte de coisas, né? Era minha ideia, mas não foi, mas agora é outra. E aí o professor ali como mediador, ele vai trabalhando, fala, mas se não fosse a sua ideia, essas não poderiam ter chegado aqui. Então a escolha só é feita a partir de uma chuva de ideias. É o coletivo. Então a ideia principal não quer dizer que a sua ideia foi menos ou foi mais. É que no coletivo a sua ideia serviu para que aquela fosse o foco. Perfeito. Né? Então eu acho que isso faz um monte de coisas com a gente dentro de sala de aula que serve para a vida inteira. E um aprendizado importante de que eu vou trabalhar como se fosse a minha ideia, mesmo que seja do outro. Né? Não é porque não é a minha, então eu não vou colaborar, não vou não vou participar, vou ficar meio de lado. Não! Eu faço parte desse grande projeto que é construir esse texto, construir esse sketch. E eu tenho, então, que atuar, né, com a mesma energia, com o mesmo desejo, com a mesma intensidade, porque é o projeto do grupo. Perfeito. E, às vezes, dá para colocar outros temas, não apenas um, né? Porque eles têm um período de construção junto com o professor. Então, o professor se colocar no papel de ouvinte e deixar eles produzirem, vai sair coisas muito interessantes. Então, pode ser a peça teatral, mas pode ser uma paródia, pode ser outras coisas que vão vir também desses temas, ou até mesmo um tema complementando o outro. Então, acho que é um momento super rico, assim, de construção. Passando essa primeira etapa, vem a segunda, que esse tema tem que virar um texto. Isso não é fácil. Como que vocês sugerem que o professor possa trabalhar esse segundo momento, né? Essa segunda etapa do processo? Todo
toda peça teatral, ela começa de um texto, de uma escrita, né? Isso. Então, é importante vir deles também isso. Qual história que eles gostariam de contar a partir desse tema? Então, eles vão ter que pensar o lugar onde vai passar essa história. Será que é dentro da escola? É numa casa? É na comunidade que eu faço parte? Quem serão esses personagens? Vai ter criança? Vai ter adulto? Então, eles vão ter que pensar em todos esses ambientes. É no tempo presente, eu vou fazer uma peça antiga, é no futuro, são pessoas, são animais, são personagens que já existem. Então, tem vários caminhos que vai ter que também ser decidido em sala de aula, para depois eles virem para a história mesmo, que pode partir de uma redação, por exemplo. Vamos escolher esses lugares para depois a gente construir em forma de redação, e essa redação vai virar uma peça teatral na divisão de grupo, de personagens, quem tem facilidade para falar, ou quem quer se desafiar para falar. Então essa construção precisa partir também de onde vai acontecer isso, quais serão os personagens e qual a mensagem que a gente quer passar. Isso. Que aí a partir desses 3 tópicos fica mais fácil para eles escreverem. Perfeito, Silvana. E aí, uma vez escrito esse texto, já vai direto para a construção da apresentação ou tem aí alguma coisa no meio do caminho? Então, são fases, vai depender muito de cada grupo, de como eles conseguiram avançar, como eles conseguiram construir esse roteiro. Porque a pergunta norteadora, que faz o texto com começo, meio e fim, ele vai dar subsídios para que eles possam trabalhar de forma coletiva. E aí sim, criar os personagens, preparar, porque depois que criou o texto, e agora? Como é que eu faço para 25 alunos participar da mesma peça teatral? Esta é uma pergunta importante, Mas gente. Todo mundo vai, cada hora vai falar uma fala? Todo mundo? Como que vai fazer? E aí vai, do processo do professor mediador, achar pontos em comuns que ele consiga ou trabalhar com todo mundo de forma coletiva, ou seja, a gente tem personagens principais ali para, vamos falar assim, transcorrer o texto, mas que vão ter outros personagens que vão poder atuar como um jogral, numa canção, ou fazendo ali uma movimentação em cena, que às vezes não necessariamente ele precisa estar atuando, mas ele está em cena. Porque a gente tem 2 papéis. E aquele aluno que não gosta de apresentar? É aí que vem a magia do teatro, né? E aquele aluno que gosta de falar? Cabe todo mundo, não é? Cabe todo mundo. O teatro, ele é para todas as pessoas, né? E independente se naquele momento eu não estou confortável para estar em cena, não significa que eu não vou participar da peça. Perfeito. Né? Posso participar da construção, eu posso participar do cenário, soltando a música de alguma das cenas. Ele pode estar ali desde a construção de um figurino, pensar no figurino. Ele ajudou, lembra que ele está lá desde o começo pensando no processo? Então eu acho que esse trajeto ele é super importante desse perfil. Então eu acredito que são nesses polos de começo, meio e fim que o professor mediador o tempo inteiro vai estar pensando no grupo e na realidade daquele grupo, porque cada grupo é diferente. Então às vezes para uma coisa funciona, e às vezes para o outro grupo não funciona. Ele vai ter que testar, vamos falar assim, né? Veja se eu entendi o que vocês colocaram. Uma vez que o texto está pronto, eles precisam parar para pensar o que a construção desse sketch pede. E daí que eles vão enxergar que tem que ter o cenário, tem que ter a música, tem que ter os atores, tem que ter... E aí dessa consciência de todos os elementos é que vão poder estar surgindo as possibilidades de atuação. É isso que vocês estavam querendo dizer. E respeitando a individualidade de cada um. Então, tem alunos que têm muita facilidade com tecnologia, por exemplo. Ele pode montar as músicas, eles podem, vou querer que na nossa peça tenha alguma coisa que entre a tecnologia, ele vai estar ali. Assim como tem aqueles alunos que têm a facilidade para representar. Então, eu quero representar. Cabe uma coreografia dentro da sketch? Cabe. Então, tudo que eles forem decidindo ali, dá espaço para você se colocar de um jeito que fique confortável. E eu acho que é o mais legal do teatro é isso, assim, você não é obrigado a fazer, mas
é importante que todos estejam presentes, né? É uma construção da turma, junto com aquele professor. Então, esse momento de escolhas, seja a turma que escolha ou a pessoa que se propõe a fazer, é legal porque eles vão estar totalmente envolvidos porque ele se sentiu respeitado por fazer aquilo que ele sentiu vontade de fazer. Perfeito. Eu acho que uma das coisas bacanas que o teatro coroa e que é desenvolvida ao longo do projeto é a ideia de que juntos somos mais fortes. Quer dizer, sozinho não dá. Não dá. Você precisa do outro, não é? E juntos, em parceria, é que você constrói a força para fazer as coisas acontecerem e potencializa o resultado, né? E eu acho que isso que eles foram trabalhando ao longo do projeto fica muito coroado na hora que eles estão fazendo o teatro. Isso é muito bacana. Não, e não só coroado, como parece que é o pilar, né? As relações sociais que eles trabalham nesse processo todo é para a vida toda. Né? São as vivências e experiências que transformam a realidade onde a gente vive. Isso. E aí, esses pontinhos vão fazendo, vamos falar assim, um boom na vida da gente. Né? E a gente vê o significado trazendo assim para o dia a dia. E eu até pensei uma coisa agora assim, que eu acho que os professores talvez tenham um problema, que, vamos falar assim, na teoria é fácil, é tranquilo. Mas quando chega na ponta, né, quando você comenta lá, mas e o cenário, e a produção em si, e não tem dinheiro, como é que a gente faz, cara? Ixi, não faz? Bela pergunta. Não faz? Faz, tem a gente não saída, faz? tem como é que a gente brinca, senta e chora? Não, mas não, vamos. Na verdade, eu acho que é aí que mora a famosa criatividade. Né? Porque quando a gente tem, acho que tudo muito prático ali na mão... Dado, né? Dado, já tá pronto, já vou executar. Mas quando você precisa pensar a partir daquilo, tudo do processo que você passou, do tema, da construção, do roteiro, começo, meio e fim, e quando você começa a pôr aquilo para rodar, que a gente fala, né? Como é que a gente vai fazer o figurino? Como é que a gente vai fazer o cenário? Da onde vai vir essa música? A gente vai abrir para as famílias? Vai contratar um som? Como é que a gente faz essa porção de coisas? E aí a gente pode dar uma porção de dicas. Né? Perfeito. vamos falando aqui vamos fazer umas dicas rápidas assim, né? Primeiro é usar a criatividade. Eu acho que a gente está num mundo sustentável, né? Estamos buscando a sustentabilidade todos os dias. Então, achar materiais alternativos para fazer peças, figurinos e cenários, acho que é o ápice, né? Você pensar como que aquele cenário reutiliza determinadas coisas de outra forma, não é? Exatamente. E ele conversa com a peça muitas vezes, daquilo que você está falando. Então, como é que a gente coloca essas coisas dentro? Então, o tempo inteiro incentivar o aluno a estar buscando alternativas sustentáveis para trazer para a sala de aula vai ficar muito legal. E aguça a criatividade. Com certeza. Gente, e aquela coisa, mas e como que dá para fazer isso? Se for desse jeito dá certo? Se for desse dá certo? Mas e agora? E abrir para a comunidade? Será que não é um trabalho que a escola vai começar a se envolver, né? Ter essas relações mais afetivas com a comunidade, trazendo a família, trazendo as pessoas para assistir ali aquela peça, né? Fazendo aquele envolvimento com a comunidade? Você começa a causar no todo uma rede de parcerias muito grande. E eu acho que é importante os alunos, junto com os professores, com a direção, tá buscando essas alternativas de forma que nem sempre é só pelo recurso. Então dá para fazer uma série de coisas. A gente brinca, pode fazer rifa, pode fazer vaquinha, pode pedir emprestado, né? Convidar ali um parceiro e vai começando. Eu acho que esse processo criativo ele é fundamental para o crescimento das nossas crianças. Eu acho que todas as escolas deveriam ter teatro, né? Eu acho que vamos começar por aí. Eu não tenho dúvidas. Dá para buscar também os empreendedores locais, né? Muitas vezes eles vão entrar nesse mundo criativo, vou precisar de tecido. Então, vai lá numa costureira, vai numa fábrica que tem ali, numa loja. Então, eles vão conseguir buscar coisas que não vai gerar custo. E aí eles conseguem também trazer esse profissional para dentro da escola.
Então, acho que a gente consegue fortalecer a comunidade que eles estão fazendo parte e liberar essa criatividade, né, com tinta, com tesoura, com tecido, e pensar nesse reuso também, né? Muitas vezes a gente vai construir coisas com materiais recicláveis e a gente acaba gerando mais lixo do que geralmente reutilizando. Então, pensar nesse reutilizar. Hoje tem muitas coisas que dá para ser construídas com garrafa PET, com Tetra Pak. Então, assim, liberar eles mesmo para buscar soluções. Ó, a gente tem todos esses problemas, todos esses desafios, né? Então, vamos buscar as soluções. E é nisso que essas pessoas que geralmente não gostam de estar em cena vai estar contribuindo com o teatro. Né? Buscando essas parcerias, não é? Isso. E o brilhante da arte é isso. Não dá para você fazer arte sozinho. A gente precisa de muitos braços, né? E dentro de uma sala de aula se tem muitos braços para construir um trabalho. A coisa está começando a acontecer e aí chega o grande dia da apresentação. Como é que eles preparam essa apresentação? Porque a minha experiência de observar com frequência as crianças, porque não têm experiência, elas falam de costas para o público, falam muito baixo, elas não conseguem ocupar o espaço, elas ficam muito paradas. Como que vocês podem dar dicas para os professores ajudarem as crianças a superar essas dificuldades que são meio naturais na hora da vergonha da apresentação, que dá o maior medo? O acesso a peças ainda é muito limitado, né? Mas ainda bem que a gente tem agora depois da pandemia, muitos grupos disponibilizaram os seus trabalhos, né, nas redes sociais. Então, dá para eles trazerem para os alunos também vídeos, para eles assistirem peças, para eles entenderem como que funciona isso, como que eles conseguem se movimentar, porque quando você está num personagem, eu sempre falo que a gente empresta o nosso corpo. Então, vou fazer uma peça, por exemplo, que eu tenho que ser um idoso, então vamos observar esse idoso. Então dá para fazer muitos jogos, a gente chama de jogos teatrais, mas trazendo coisas que fazem parte da vivência deles. Então acho que os professores trouxerem esse acesso, mesmo que por vídeo, para eles assistirem uma peça teatral, seja feita por crianças, seja feita por adultos, já consegue startar neles essa percepção do que eles podem ou não fazer. Perfeito. E nesse tempo na escola a gente usa muito as brincadeiras populares mesmo, porque o que traz mais liberdade para eles é o brincar. E estar em cena tem que ser um brincar. Eu costumo falar para os artistas que apresentam comigo, falo, olha, aproveita o momento para se divertir, porque a gente rala muito nos ensaios, porque ensaio é cansativo, né? De novo. Vamos de novo, você errou a peça, você errou o texto. Mas ali naquele momento eles precisam sentir que é um momento da diversão mesmo, de validar todo o trabalho que foi feito, toda a dedicação para o ensaio. Então, eu acredito que um dos passos seria esse, trazer vídeos e pensar no espaço que eles têm ali na escola. Porque trabalhar a projeção vocal não é algo muito simples, mas a gente tem paródias, tem músicas, né, tem conversas, então o professor precisa distribuir eles no espaço mais aberto para eles entenderem a potência que a voz deles tem, para quando chegar na hora não, né, dar aquela baixadinha, porque o nervosismo faz isso, a gente embarga, a gente fala baixo, então quanto mais à vontade ele tiver, mais alto ele vai falar. Então uma das possibilidades seria essa. E outra a gente faz um mapeamento de cena, então assim, como que o aluno ensaia tudo que ele tem que fazer em silêncio. Então ele vai fazer todas as marcações, depois ele vai fazer com as falas, porque aí ele vai falar, não, aqui é um lugar confortável para mim, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Então vai ter que ter esse tempo de preparação durante os ensaios mesmo, que é o momento que a gente ri, a gente se perde, mas são momentos que criam memórias assim, que na hora da peça você vai lembrar, você vai sentir vontade de rir de novo, mas eu acredito que esses caminhos vai fazer com que os alunos se sintam mais confortáveis e o professor também, porque na hora, quem tá lá nos bastidores tá tão nervoso quanto quem tá em cena. Falei agora, será que vai dar certo? Vai sair, né? Será que ele vai lembrar o texto? Mas usar esse lado lúdico mesmo com os adolescentes, para eles se sentirem pertencentes àquela construção e saber que aquilo que eles estão fazendo ali é uma coisa séria, porque eles estão passando uma informação importante, mas sem perder essa ludicidade de... Uma brincadeira séria, uma brincadeira né, séria, exatamente. Brincando e fazendo, né?
Eu acho que eu vou até voltar numa dica que a Silvana falou, que eu acho que é fundamental, Carmen, quando você falou, principalmente da questão, por exemplo, o aluno que tem um roteiro, ele precisa decorar o texto, e às vezes eles têm muita dificuldade, né, de decorar, de falar, não sai, não acontece. Né? E a Silvana trabalha um negócio muito legal, que é a ação. A ação com o texto faz a gente criar uma memória motora junto com a fala. Sim. Isso facilita muito. Então, se ao mesmo tempo, né, você faz a leitura textual, você vai começando a tentar decorar, mas na hora que você traz para a cena, fala, olha, aqui é essa ação com essa fala, ele estabiliza, ele começa a memorizar de um jeito mais prático, mais rápido. E aí, a partir daí, ele começa a decorar mais fácil o texto, todo mundo consegue articular mais fácil e vamos falar assim, né, caminha. E aí tem a preparação corporal, né, como que esse aluno vai se comportar, ele não vai ficar retraído, né, para baixo, de costas. Como é que ele não foge de dentro? Cada vez assim, ele vai falando e vai indo pro canto, né? Já o canto direito do lado esquerdo, da última parte da porta, né? Ele tá pertinho da saída, acabou de falar, sai correndo. Então, o professor ele vai ter que criar algumas estratégias corporais, desde brincadeiras lúdicas, né, uma relação corporal de sons, ele fazer pesquisas vocais, de brincadeiras espaciais, onde eles vejam o espaço onde eles estão, que eles consigam andar pelo espaço e reconhecer ele, que eles consigam fazer brincadeiras desde o vivo ou morto, o antigo vivo ou morto, né? Aí vivo, morto, aí pula, aí fala, e eles começam sem perceber, fazer essas atividades, né? Desde você tá andando e falando o seu texto, e aí tem o vivo ou morto no meio, e aí ele começa a ter essa sensação corporal, porque aí ele vai ficando mais, brincadeira simples, na hora que eu falar já, todo mundo vira pra frente e fala seu texto. Então ele vai entender que na hora que é o texto tem que estar pra frente. Porque às vezes não é nem por mal, às vezes de repente ele tá de costa falando pro outro. E era só ficar de lado, né? Ou mais à frente. Então esses jogos, né? Esses jogos corporais, eles vão facilitando a vivência dessas crianças, né? Então acho que segue aí de dica, mais uma dica para trabalhar com as crianças. Teve uma época que eu fiz teatro e meu professor fazia com que a gente, por exemplo, andasse como se tivesse com raiva, andasse como se tivesse querendo chegar de surpresa, andar de muitas formas, né? Isso fazia com que você aprendesse que o teu corpo diz, né? E eu acho que foi muito legal essa experiência. Quem sabe também possa ajudar. Com certeza. Não, e aí vai do professor fazer pesquisa, buscar mais informações, né? Como a Silvana falou, acho que o pós-pandemia nos tornou mais tecnológicos, né? Então tá quase tudo à palma da mão. E aí ele vai filtrando o que cabe na sua realidade, no seu grupo, ele faz teste. Nem sempre vai dar certo. Porque às vezes ele testou uma, não deu. Mas ele vai buscando outras, né? E vai trazendo coisas novas para os alunos. Acho que é um pouco disso. Perfeito, perfeito. Cris, Silvana, eu tô aqui pensando se ainda tá faltando alguma coisa que vocês precisam ensinar para os professores ajudarem as crianças, ou vocês acham que isso tudo já tá suficiente? Acho que já deu um start para eles começarem e se sentir também tranquilos, né? Que às vezes o professor também, por conta de muitas demandas, ele vai se sentir pressionado. Fala, relaxa, conte com os seus alunos. Você é a pessoa que eles mais confiam ali e dá essa liberdade de você se colocar no papel de ouvinte e deixar eles criarem. Porque eu tenho certeza que vai sair trabalhos lindos. E tem mais uma coisa que é muito importante de contar para vocês, que o Cris e a Silvana vão estar fazendo uma live. Depois que vocês tiverem ouvido a nossa conversa aqui, para tirarem as dúvidas que sobraram, para vocês poderem se colocar, né, naquilo que está dando insegurança, e eles com certeza vão dar uma ajuda mais pontual nesse momento, podendo ouvir pessoalmente cada um de vocês, não é? Perfeito. Eu acho que na live a gente bate um papo da realidade, né? Isso. Que a gente dá um monte de dicas, mas e lá na ponta, né? O que tá pegando lá na ponta? Como que tá sendo o dia a dia desses professores, né? Então acho que na live a gente vai poder
conversar um pouquinho, trocar ideias, ver o que está saindo de bom, o que eles estão já construindo. Então acho que é um pouquinho disso, então a gente se vê bem em breve, hein? Bem em breve. Por isso, então, eu quero me despedir de vocês. Obrigada pela presença, pela participação, por todo esse tempo que eu estive nessas 4 videoaulas. Eu espero que elas tenham ajudado a se sentir seguros, preparados para desenvolver o projeto Ecoviver 2025. E eu quero agora agradecer a presença e a participação de vocês dois, abrilhantando e contribuindo com tanta coisa importante para os nossos educadores. Nós agradecemos. Sempre um prazer. Fazer com que a arte vibre dentro das escolas é algo sensacional. Então eu agradeço e contem com a gente. Eu também queria agradecer, muito obrigado pela participação, pelo convite. É sempre uma satisfação estar com a Carmen aqui batendo um papo, né? E com toda essa equipe maravilhosa que está aqui acompanhando a gente, a Lu, toda a equipe do Ecoviver. Então só temos que agradecer e que seja um ano repleto de muita energia e gás para todo mundo. Um forte abraço. Tchau, então, gente. Até 2026.